Oi, oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Clis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos conhecer as formas de composição de textos poéticos visuais na nossa aula de língua portuguesa. Embarque comigo na minha, na sua e na nossa Hora de Aprender. Na aula de hoje, vamos fazer uma viagem no universo dos poemas visuais, conhecer mais exemplos desse tipo de expressão poética, observando a sua forma de composição textual. Lembrando que a estrutura dos poemas visuais valoriza os efeitos e forma imagens que chamam a atenção para o sentido do poema. Vamos começar conhecendo um poema muito famoso chamado Pêndulo. Esse poema é composto por apenas uma palavra que se forma aos poucos em cada linha. Observe que o poema começa com a letra P e a cada verso do poema a palavra vai se completando. E na última linha nós conseguimos ler a palavra completa, pêndulo. O que você acha? Observe a disposição das letras. O que será que o autor desse poema queria transmitir ao escrever o poema dessa maneira? Esse poema traz uma sensação de movimento. As letras foram posicionadas assim para imitar o movimento de um pêndulo. O autor desse poema se chama Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro. Caso você não saiba, um pêndulo é um objeto preso a um fio que faz movimentos alternados, ou seja, o pêndulo fica balançando. Assim, observem como no poema as letras lembram o movimento que um pêndulo faz. Até agora, vimos que o poema visual utiliza versos para formar imagens. Porém, eu encontrei um poema visual com números. Esse poema se chama 5 e o autor dele é José Lino Grunewald. Vamos fazer a leitura? Observe que ele ordenou os números e escreveu 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 e 5. O autor ordenou os números e escreveu número 1, 2 números 2, 3 números 3, 4 números 4 e ao chegar a vez do número 5, ele escreveu a palavra 5. Nesse poema, o autor brincou com os números e quis chamar a atenção para o número 5, que por coincidência escreve-se com 5 letras. Vamos fazer a comparação de um poema tradicional e um poema visual, observando sua forma e sentido de leitura? Aqui nós temos o poema de Vinícius de Moraes, A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Autor Vinícius de Moraes. Eu adorava esse poema quando era criança. Ficava imaginando cada personagem que aparecia nas estrofes passando pela porta. A arte faz a gente dar asas para a nossa imaginação. Mas agora nós vamos observar a estrutura desse poema. Vem comigo. Observe que esse poema está estruturado de forma bem organizada, pois apresenta um verso em cima do outro. Vocês estão vendo? A leitura dele é feita nesse sentido, da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo a sequência de uma linha de cada vez. Esse é o formato tradicional de texto.
A sua leitura é feita no mesmo sentido dos textos de livros, cartas, receitas, bilhetes, entre outros gêneros textuais. Mas como já vimos, no poema visual, a disposição do texto e o sentido da leitura são diferentes, pois depende do movimento e do sentido que o autor quer dar ao texto. Vou lhe mostrar o poema visual Missão Clipe. Antes de ler o poema, você consegue me dizer qual imagem a estrutura desse poema está formando? Muito bem, os versos desse poema foram organizados para formar a imagem de um clipe de papel. Será que eu consigo fazer a leitura desse poema da esquerda para a direita e de cima para baixo, igual fizemos no poema Porta? Não, né? Pois esse poema está organizado de maneira diferente. Vamos ler? Nossa missão nesta vida é ser um clipe, unir e unir-se às pessoas, criar vínculos e laços de importância e afetividade. Autor Fábio Bahia. Viu como a estrutura e a organização do texto fazem toda a diferença para a sua leitura? Nos poemas tradicionais, nós lemos da esquerda para a direita e nos poemas visuais, a leitura segue o movimento do texto. Lembrando que, no poema visual, não existe uma estrutura padrão. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. Vem ver outro poema visual. Este é um poema de Fábio Bahia que tem o título Sobre a Mentira. Você consegue perceber qual figura esse poema forma? Parece um caracol, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos ler? A mentira é como um perigoso redemoinho. Então, tire-a de uma vez do seu caminho. Autor Fábio Bahia. Então, a imagem que nós imaginávamos que imitava um caracol, na verdade, imitava um redemoinho. E o sentido da leitura nos dá a impressão que estamos indo para o centro do redemoinho. Eu acredito que esse movimento quer mostrar que, de fato, a mentira é muito perigosa. Na aula de hoje nós vimos que os poemas visuais podem se apresentar de várias formas, dependendo da intenção do autor. E depois de conhecer tantos poemas visuais diferentes, nada melhor do que partir para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Vamos ler o poema visual? Na tarde fria de julho, vou cheiro barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Autor Fábio Sexugi. Por que os versos na tarde fria de julho, vou cheiro barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente, são lidos no sentido de baixo para cima? E aí, você sabe me dizer por que esses versos são lidos nesse sentido? A. Para imitar a figura de uma xícara de café. B. Para imitar o movimento do vapor quente saindo da xícara. C. Para mostrar para o leitor por onde começa a leitura do texto. D. Para imitar o movimento do café caindo na xícara. E aí, qual das opções explica o porquê dos versos serem lidos no sentido de baixo para cima? Isso, muito bem! A letra B, para imitar o movimento do vapor quente saindo da xícara. Vamos para a próxima atividade. Atividade 2. Vamos ler o poema visual de Fábio Bahia? Num dia frio, uma concha de sopa quente, além de alimentar, afaga o espírito, acalenta a alma. Por que esse poema está representado dessa maneira? E aí, você sabe me dizer por que ele foi representado dessa forma? Muito bem! Para ilustrar a imagem de uma concha de sopa, pois o poema fala de sopa, não é verdade? Perfeito! Você sempre vai muito bem nas nossas atividades. Mas antes de me despedir de você, vamos relembrar o que aprendemos? Presta muita atenção que chegou a hora da revisão.
Na aula de hoje, nós observamos em poemas visuais o formato do texto e comparamos o sentido de leitura de um poema no formato tradicional com um poema de formato visual. Praticamos o que aprendemos na nossa hora da atividade e agora a aula chegou ao fim. Espero que tenha gostado de conhecer poemas visuais. Aproveite que a nossa aula acabou e use sua criatividade, construindo vários poemas visuais aí na sua casa. Na próxima aula, teremos muito mais aqui no Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!